Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. O tênis masculino brasileiro terminou 2024 com 57 nomes listados no ranking da ATP. Portanto, 57 nomes que conquistaram pontos ao longo da temporada. Parece uma quantidade bastante razoável, mas quando a gente olha na questão de qualidade, fica uma certa preocupação. Nós estamos apenas com um jogador entre os top 100, Thiago Wild, e mais 4 no top 200, o que aí sim é um pouco mais animador. Mas olha que outro dado que nos deixa a pensar. Desses 57 nomes, apenas 21 estão até os 800 mais bem classificados, ou seja, que tem pelo menos 30 pontos somados. É um número baixo. E aí vem a outra preocupação, porque desses 21, só 4 possuem até 21 anos de idade. 9 estão entre 22 e 25, que ainda é uma idade bem interessante, mas 6 já estão acima dos 30 anos. É uma questão que realmente precisa ser bem pensada. Porque, olha, eu vou fazer apenas um comparatório simples com a Argentina, nosso vizinho aqui do lado, do qual a gente sempre pega o principal exemplo. A Argentina terminou a temporada com 109 pontuados, quase o dobro do Brasil, sendo que 41 desses nomes estão entre os 700 mais bem classificados, ou seja, quase quanto o Brasil tem de total de pontuados na ATP, né? E olha só a qualidade do tênis argentino. 8 no top 100, sendo que 2 deles são top 30 e outros 4 estão, num total de 4 no top 50, né? 2 top 30 mais 2 top 50, portanto 4 no top 50, e 7 estão entre os 200 mais bem classificados, de um total, portanto, de 15 nomes entre os 200 mais bem colocados na ATP. 200 contra 5 no Brasil, né? 15 contra 5 no Brasil. É uma diferença muito grande quando a gente pensa que a Argentina tem menos recursos, até faz, obviamente, um calendário bem elaborado de torneios de base, mas é um país que tradicionalmente tem menos recursos e menos condições de bancar seus jogadores. Os jogadores precisam de muito mais, encaram maiores dificuldades para enfrentar o circuito internacional, para viagem, para jogar dentro de casa, e o Brasil tem uma condição teoricamente muito superior, e os números são claramente muito distantes entre os dois países. Portanto, eu acho que é muito importante essa comparação, porque mostra que apesar desses números maciços, importantes do tênis brasileiro, nós precisamos remar muito ainda para nos classificarmos como uma potência internacional. De qualquer forma, dá para a gente fazer uma avaliação, olhando o ranking como terminou em 2023, do que os nossos jogadores fizeram em 2024. Né? Vamos começar pela área de simples, né? Que sempre chama muito mais atenção, pelo ranking de simples. Nós vamos ver aí que dos nossos principais jogadores, 3 praticamente se mantiveram estáveis durante 2024. O Thiago Wild era 79, subiu para 74, quer dizer, uma evolução de 5 lugares. Obviamente importantíssimo se manter entre os 100 do mundo, né, que ele consegue. Uma classificação que dá direito a ele, na teoria, para jogar em todos os grandes slams do ano que vem, entrar em um ou outro Masters 1000, portanto uma classificação importante. O Thiago Monteiro também teve uma pequena variação, era 122, terminou em 109, ou seja, naquela faixa ali do 100, e é uma classificação ruim, né, porque não lhe dá direito a entrar direto nos grandes slams, vai ter que disputar qualificatório, e alguns ATPs, talvez ali 250 ele consiga um ingresso direto, senão também vai disputar alguns qualis, e tenta talvez de encarar também alguns challengers para se manter ou recuperar aí a posição no 100. Mas basicamente o Thiago Monteiro também se manteve estável ao longo de 2024. E o Felipe Meligeni, que era 1,48 e caiu para 1,49, quer dizer, apenas uma posição, novamente uma questão de estabilidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos aí alguns avanços importantes, não tão grandes como a gente poderia imaginar, mas alguns avanços já mais importantes. E é claro que o João Fonseca é disparado o grande nome aí em relação à sua disparada no ranking, a grande qualidade técnica que ele mostrou,
foi ao lado do Gustavo Wade, foram os dois únicos brasileiros que ganharam Challengers no ano passado em simples, né? Então Fonseca terminou 2023 com 723 do mundo, né? Ainda era apenas um juvenil de grande potencial, vinha do título US Open e tal, e ele termina a temporada de 2024 entre os profissionais. Vocês lembram que teve até aquela dúvida se ele iria ou não para o tênis profissional e tal. Ele acabou assumindo essa condição depois daquela grande campanha do Rio Open, esqueceu a ideia de ir para o circuito universitário norte-americano, e ele terminou 2024 na posição de 145, portanto quase 600 posições que o João Fonseca deu na sua grande arrancada ao longo do ano. É sem dúvida alguma o grande destaque brasileiro da temporada, né? O Gustavo Wade também, como eu disse, o outro campeão de Challenger, também deu um avanço legal. Ele era 247, terminou em 172, deu algumas flutuações, mas já avançou 50 posições num progresso que ele vem tido, talvez um pouco mais contido, mas constante, e isso é bastante importante, né? O outro nome que deu uma grande disparada no ranking, esse já é um quase veterano, né? O Caio Wessel, está com 30 anos, aquele dificuldade, para um ano, joga no outro, tem dificuldade de jogar, jogou muito torneio pequeno, M25, M15, jogou torneios menores nos Estados Unidos, encarou alguns challengers e subiu de 860 para 258, quer dizer, uma grande ascensão também aí do Caio Wessel. Não sei se foi o bastante para ele realizar o seu grande sonho, que é entrar pelo menos no quali de um Grand Slam, que seria o Australia Open. 258 é muito no limite, geralmente essa chave fecha 230, 240, com aquelas desistências ou com os convites para a chave principal dados aos australianos, então geralmente desce um pouquinho essa lista do quali, mas é possível, a gente vai torcer muito para que o Caio Wessel consiga realizar esse sonho aí e ter mais um brasileiro no quali lá do Australia Open. Também acho que vale destacar aqui o Matheus Alves. Matheus Alves era 427, subiu para 281, é uma ascensão boa, importante. O Matheus Alves ainda é bastante jovem, 22 anos. O Puccinelli deu uma pequena subida de 341 para 303. Eu acho que todos nós esperávamos um pouquinho mais do Puccinelli. Claro, ele teve alguns problemas de lesões ao longo da temporada, não teve não conseguiu ter em determinados momentos uma sequência muito grande. Ele está sendo treinado pelo Tomás Bellucci, mas eu acho que o Puccinelli poderia ter terminado um pouquinho mais à frente em relação ao ranking, né? E o veterano, sempre brigador Daniel Dutra Silva, que era 445 e termina em 304, né? Ele que já foi ali na faixa dos 200 do mundo, né? Mas o Danielzinho sempre nos dando aí um exemplo de competitividade, de amor ao esporte, de garra, brigando num circuito que é muito difícil, obviamente muito mais batalhando em nível challenger, mas está sempre ali brigando e consegue se manter ali pertinho dos 300 do mundo, né? Em relação aos que caíram ou não foram tão bem ao longo do ano, vamos ver alguns nomes aí até que causaram uma certa frustração, né? Porque a gente talvez esperava um pouquinho mais, ou esperava que eles continuassem uma sequência de progresso. João Lucas Reis, que era 313, ele acaba caindo para 401, né? É um cara razoavelmente jovem, ainda tem muita coisa pela frente, então vindo nessa sequência, a gente imaginava que ele iria terminar o ano pelo menos entre os 300 ou ali nos 250, que seria uma boa classificação, né? O Pedro Sakamoto não, que já é um cara já mais de 30, também é ali tipo Daniel Dutra Silva, um grande brigador, grande lutador, tem uma carreira sempre de muito esforço, e ele praticamente se manteve estável. De 340 ele caiu, ele terminou em 335, né? Teve uma variação muito pequenininha, mas também sempre nessa variação, vai bem numa semana, não vai bem então na outra, teve problema de lesão e tal. Gilberto Clear, sim, esse que caiu muito, né? 356 para 1041, teve seus problemas pessoais também graves. Não espero que ele consiga agora dar uma recuperada, né? A partir de 2025. Tem tênis para isso, para pelo menos brigar melhor ali, brigar pelo ranking. Ele vai ter agora que certamente ir para os M25, os torneios de $25 mil, para recuperar o ranking e de repente voltar para os Challengers. E o Orlando Luz, que também teve uma pequena queda de 368 para 455, o Orlandinho que continua insistindo em jogar duplas e simples, né? E eu acho que essa realidade deve mudar para o Orlandinho em 2025,
porque justamente vamos falar agora um pouquinho das duplas e vocês vão verem como muito provavelmente a realidade do Orlandinho vai mudar, né? Por quê? Porque o tênis brasileiro ele brilhou muito mais, o masculino obviamente, brilhou muito mais em duplas do que em simples em 2024, como aliás não é muita novidade, né? O Brasil conquistou 3 troféus de ATP e eu acho que a boa notícia disso foram que desses 3 troféus, 2 foram conquistados por duplas totalmente nacionais. Todas elas, aliás, envolvendo o Rafael Matos, né? O Matos fez uma parceria vitoriosa com o Melo em Stuttgart. Aliás, os dois jogaram ao longo de todo o segundo semestre e aparentemente vão continuar em 2025. Enquanto o Matos fez depois uma dupla com o Orlandinho Luz em Bastad e também foram campeões. Então o Matos estando presente nos 2 títulos brasileiros, totalmente brasileiros. E além disso, ele ganhou, vocês lembram muito bem, o Rio Open, quebrando aquele jejum longo e incrível do Brasil em duplas no Rio Open. Ele também conquistou o seu ATP aqui. O Matos era 59 do mundo quando terminou a última temporada e ele termina em 36. Eu ainda acho que o Rafael Matos pode ir bem mais longe do que isso. E enquanto o Marcelo Melo, né, 40 anos ainda insistindo, continuando e já informou que vai continuar na batalha em 2025, ele era 47 e terminou em 39, até uma boa evolução do Marcelo Melo, que já foi número 1 do mundo, vocês sabem muito bem disso. O Brasil ainda terminou com outros 3 nomes no top 100, portanto 5 duplistas entre os 100 melhores do mundo, que é um número bastante razoável, né? O Orlandinho Luz, que terminou em 68, o Marcelo Zorma 94 e o Fernando Romboli número 100, Romboli que já esteve anteriormente entre os 100, né? Obviamente que o grande destaque dessa turma toda é o Orlando Luz, né? O Orlando Luz que terminou de duplas em 125 no ano passado e agora ele termina com 68, com 1 título de ATP, como eu acabei de contar para vocês, e mais 5 de Challengers, né? Ou seja, uma temporada bastante vitoriosa do Orlandinho. E olha que fato curioso, nesses 6 títulos, 6 parceiros diferentes. E costuma-se dizer, principalmente meu grande mestre, meu guru Thomas Koch, que um parceiro, um duplista que consegue ganhar títulos com parceiros diferentes, nessa quantidade que o Orlandinho consegue, mostra que realmente é um grande duplista, né? Porque você tem que se adaptar de parceiros diferentes, situações diferentes, e o Orlandinho, portanto, ganha 6 títulos com 6 duplistas diferentes, né? E aí que eu disse, o Orlandinho agora como 68 do mundo de duplas, ele tem que mirar realmente torneios de ATP. Ele, na minha opinião, não pode mais querer ficar jogando em Challenger, que é para tentar jogar simples também, né? Ele como 455 de simples, ele mal joga Challenger, né? Ele vai ter que ter de convite para entrar em Challenger, ou jogar quali de Challenger, e enquanto ele está com um ranking muito bom para jogar de repente até ATP e provavelmente entrar no Australian Open até em Grand Slam. De repente com o Zorma, que é um dos parceiros mais firmes, com o dele, né? Que acho que podem casar muito bem, tem casado muito bem. Portanto, eu acho que o Orlandinho vai ter que definitivamente, aos 26 anos, decidir aí a posição na carreira e abraçar de vez essa questão de duplista, porque ele está numa condição boa. Ele e o Zorma, por exemplo, que é 94 do mundo, é uma soma boa de ranking, 160, né? Para que eles entrem aí nos maiores campeonatos que houverem. E a pequena decepção, mas por uma condição uma condição excepcional da temporada, porque novamente não conseguiu se alinhar com o parceiro, quando conseguiu mais aquele com o Christian Harrison ali no final do ano. O Marcelo Demoliner, que era 76, terminou fora do top 100 em 1-2-2, mas o Marcelo Demoliner é um jogador, um duplista de excepcional qualidade, né? Ele ainda tem bastante coisa aí. Tomara que novamente ele consiga um parceiro forte para 2025. Vai ter que começar em nível Challenger para pequenos ATPs, e aí de repente ele se recupera bastante, que é o que a gente torce para isso acontecer. Por falar em destaques, o podcast do Tênis Brasil desta semana bateu um papo com o João Schissel. João Schissel, ele teve uma temporada bastante interessante, ele é um paranense de 20 anos, ele ficou muito tempo na Europa este ano, até ele não teve tanto progresso se você olhar em termos de ranking, assim, que já que nós estamos falando em progressão de ranking, ele era 881 ano passado e terminou em 539, quer dizer, evoluiu aí mais de 200 posições, que é um número bastante considerável, né? Desculpa, 300 posições, que é um avanço bastante considerável, principalmente porque ele ficou muito tempo ali na Europa, procurando se integrar, ganhar experiência e tal. E um detalhe muito importante que vocês precisam observar é que com 20 anos
O Schissel é o mais jovem brasileiro no ranking, nessa faixa aí de até 1000 do mundo, logo atrás do João Fonseca, né? Então ele vem logo depois do Fonseca na questão de idade. Fonseca com 18 e ele com 20, entre os brasileiros mais bem classificados, portanto é ainda uma grande... Tem muita coisa a acontecer com o João e ele deve... a gente tem expectativa de que ele progrida muito rapidamente aí, né? O João, portanto, bateu um papinho ali durante a Procópio Cup desta semana passada com o repórter Felipe Priante e você vai ouvir agora a história de João Schissel, o que ele tem feito no circuito e quais são as suas expectativas para 2025. É com você, Felipe Priante. Bom, estamos aqui com o João Schissel, né? Isso, tá certo? Exatamente. Ô, João, eu queria começar para você se apresentar, né? A gente tem aqui o podcast do Tênis Brasil, né? E eu acho que muita gente ainda está começando a te ver agora nesse torneio aqui na Procópio, valendo uma vaga para o Rio Open. Eu queria que você se apresentasse para o grande público. Quem é o João? Cara, o João, bom, acho que o jogo de hoje foi uma boa mostra do que eu acho que eu consigo fazer dentro da quadra e espero da pessoa que eu sou também. Foi uma batalha e para mim isso é um pouco do que eu tento fazer no dia a dia. Óbvio que é um processo, né? A gente está sempre aprendendo e sempre tentando melhorar. E acho que o João seria um jogador de tênis que tenta melhorar um pouquinho a cada dia, de uma forma bem simples assim. E é isso, acho que o tênis é muito como a vida, a gente vive jogando, vive aprendendo, muito com as derrotas, as partes duras também do esporte e eu só espero poder melhorar cada vez mais e seguir evoluindo, fazendo o que eu amo, que é jogar. Essa temporada você jogou muito na Europa, né? Foi praticamente acho que desde fevereiro até quase setembro jogando lá. Como que foi essa experiência? Você tem alguma base, né, para ficar tanto tempo direto jogando lá na Europa? Eu estava morando, na verdade, numa cidadezinha muito próxima de Milão. Então estava sendo minha base, minha casa por lá. Então para mim acabou que essa parte do ano ficou muito fácil para mim jogar lá e passei, acho que desde novembro do ano passado até outubro desse ano lá, sem voltar para o Brasil. E foi uma fase bastante dura, mas que eu aprendi muito e tive bastantes bons resultados também. E acho que me serviu muito para me tornar um jogador melhor e conseguir aprender bastante, tirar bastante lições do tênis. E como que foi essa experiência, né? Que você falou que ficou praticamente um ano, né, direto morando lá. Como que surgiu essa hipótese de ficar lá? Você correu atrás e o quanto isso foi bom de você ter essa experiência do tênis europeu jogando onde que hoje em dia quase que é o centro do tênis mundial? A oportunidade acabou me surgindo no segundo semestre do ano passado, quando fui fazer uma gira na Europa, mas sem estar morando lá, eu ia voltar ao Brasil e a gente acabou conhecendo um lugar que ofereceu para mim um centro de treinamento que incluía casa, transporte do dia a dia e comida e tudo envolvido ali para o nosso alto rendimento, para a nossa equipe. Então ali foi quando começou e aí a gente voltou ao Brasil, discutiu a oportunidade e decidiu ir de vez. E o tênis europeu como se disse, é o centro mais importante, o maior centro do tênis, eu acho, no mundo, né? E você pode ver qualquer um que jogou um bom nível de tênis, com certeza passou por lá. E eu acho que para mim foi, como eu já falei, foi muito importante, serviu bastante. Lá você acaba pegando muito nível de jogo, não tem jogo fácil. Não que aqui tenha, mas lá acaba que você joga mais torneios pela facilidade de se locomover, então você acaba pegando jogos mais duros, mais frequentemente. Então eu acho que vale muito, assim, tanto para tenistas mais jovens que estão chegando, e quanto para mim que estou tentando subir um pouquinho mais agora no ranking. E foi uma oportunidade bastante significativa para mim e acho que eu tirei bom proveito. E como é que estar na Itália, né? Que a Itália agora, falando da Europa, né? Mas a Itália agora está no holofote do tênis mundial. Nós temos o Sinner como número 1 do mundo, mas um número grande de italianos. Eles também têm muitos torneios, apostaram bastante em torneios de base, futures e challenges. Como que foi passar esse tempo lá? Acho que, especialmente nesse momento, né, por estar na Itália, foi um lugar
que se você fosse em qualquer lugar, todo mundo estava sempre falando de tênis, ou do Sinner, ou de algum italiano, que agora tem tantos que estão jogando muito bem e indo bem no ranking. Então você acaba que meio você está ao redor de um nível muito alto de tênis e gente que está lá de verdade nos torneios mais altos. Então é uma oportunidade que você bastante dura, porque você tá só rodeado ali de tênis, tá um pouco longe da família também, mas é algo que tira muito bom proveito, você melhora muito e estar com os melhores do mundo no lugar onde o tênis está sendo mais forte hoje em dia é uma oportunidade de ouro, com certeza. E como que é ficar viajando na Europa de cima para baixo, jogando um monte de torneios pequenos? Tem alguns perrengues que você passou esse ano, algum lugar diferente que você não conheceu? Porque eu vi jogos em Eslovênia, países que são um pouco mais, não estão onde a gente costuma ver as pessoas jogando, né? Sim, não, acaba que você tendo que subir teu ranking, você tem que jogar os torneios dos 15 mil, os 25 mil, que são ali a classe mais baixa, mas é o que vai te fazer subir. Então você acaba tendo que ir para certos lugares que é meio difícil chegar, tem que pegar 1, 2 ônibus, mais um avião, mais um trem, e acaba que sempre tem algum perrengue. Mas é um perrengue que depois vira uma história muito boa. Então eu sempre falo que quando eu vou viajar, eu falo aos meus pais, vou lá sofrer um pouquinho e eu volto com umas histórias, porque sempre você volta tem alguma coisa para contar, algum perrengue que você passa. Praticamente essas viagens que você vai sozinho, principalmente, sempre tem alguma coisa que acontece e na hora você fica puto com certeza, mas depois acaba vir uma boa história. Então só tem a evoluir com isso. Tem alguma boa história que você lembra desse ano ou de algum outro ano ali? Cara, eu tenho uma muito boa que me aconteceu na Suíça. Eu fui de carro, aluguei um carro para ir de Milão até a Suíça, que o trem estava muito caro. E eu estava com a carteira minha provisória ainda do Brasil. Faltavam 3 dias para ela vencer. E eu precisava do carro, eu aluguei por 6. E aí na hora de tirar da locadora, o locador não me alocou o carro, porque eu precisava demais, minha carteira já estava vencida. E eu falei, tá bom. E aí eu saí da locadora, fui na próxima, que era do lado, e fui tentar de novo, porque eu realmente precisava ir pra Suíça para jogar. E aí ali me locaram, não sei porquê, mas não sei se ela viu que tava vencendo minha carteira ou não. E ela me locou o carro, paguei um preço muito mais caro, porque era na hora, né? E me deu um carrinho assim, cara, chama o Fiat Panda, que é, um carrinho assim, 60 cavalos, malemar chega a 100. E eu fui pra Suíça, era um torneio em altitude, cara, eu tive que subir umas montanhas com aquele carro. E aí a minha mãe, que tinha me pego o Airbnb, acho pra mim, cara, eu juro, o Airbnb era no topo de uma montanha, assim, você via a cidade inteira. Era muito bonito, também porque era Suíça, né? Mas eu lembro que eu pegava uma parte da montanha que era muito íngreme, o meu carro não subia. Eu tava em primeira marcha e ele saía, no meio ele parava, tinha que dar uma cantadinha de pneu pra ele arrancar de novo e subir o resto. E ali, cara, tantas vezes ali tinha um carro, uma hora veio um carro atrás de mim, eu tive que parar, deixei o cara passar, foi um desastre, assim, toda vez que eu voltava do clube, todo dia eu passava por essa situação. E aí no final da viagem eu tava com a carteira vencida, falei pro meu pai, tô voltando pra Milão, pra casa. E ele falou, beleza, cuidado na estrada, né, porque eu tava com a carteira vencida. E eu tava com todos os seguros, mas com a carteira vencida você nunca sabe, o cara pode acabar te cobrando ou não. E, cara, eu desliguei o telefone do meu pai, em 2 curvas bateram em mim. Em mim. E, enfim, bateram em mim, eu liguei pro meu pai, falei o que tinha acontecido, ele começou a me esculachar, me xingar de tudo. E eu parei pra comer, no que eu parei pra comer, esqueci de deixar o disco, que é quando você fala que hora você chegou, me deram mais uma multa por isso. Voltei de comer, cara, eu olhei pra aquela luta e falei, não, agora não, isso não vai acontecer também comigo, eu vou embora. Fui embora e tô devendo aquela multa até hoje na Suíça. Uma boa história. E eu queria saber também, agora você termina a temporada com bem perto do seu melhor ranking ali, muda um pouco a sua programação para o próximo ano? Pretende continuar mantendo essa tempo na Europa? Eu sei que agora nesse final de temporada aqui você jogou alguns torneios aqui pela América do Sul. Como que tá pro ano que vem?
O ano que vem eu conversei com o meu treinador, também conversei com os meus pais e com o meu agente, e a gente decidiu começar com 15 mil em Santiago e depois ir escalando. Esperamos construir um ranking ainda um pouquinho melhor para estar mais seguro de entrar nos Challengers, um pouquinho mais para frente no ano. E então acho que essa vai ser minha ideia, porque eu tô 500 e pouco, mas ainda dependendo do Challenger eu não entro. Então acho que eu ainda tenho que construir um pouquinho mais esse ranking jogando nos Futures para chegar e estar um pouquinho mais confortável nas listas dos Challengers. Entendi. E você tem algumas metas traçadas para o ano que vem? E como é que foi olhando a sua temporada, né? Qual foi a sua análise que você faz dessa temporada que passou? A minha temporada eu achei ela bastante produtiva, com certeza a minha melhor até agora. E com os meus 2 títulos na Eslovênia, eu acho que foi os melhores resultados que eu já tive na minha carreira, com certeza. E para o ano que vem eu tenho minhas metas, eu quero até o final do ano tentar chegar entre o top 300 e mais futuramente chegar a jogar os qualis dos slams, que é onde realmente é uma faixa, uma meta bem grande assim que a gente tem também como equipe. Então agora é isso, começar o ano desse jeito que eu te falei e tentar me estabilizar mais nos Challengers e tirar bons resultados para no final do ano tá entre os 300 do mundo. Você falou de ranking, né? A gente sabe que os torneios que você falou, os Challengers, é a partir daí que você começa a ganhar um pouco de dinheiro com o tênis, né? Como é que tem sido atualmente? É o vermelho e como é que você tem patrocínio, quem te ajuda, como é que você tem se virado, né, nesse começo de carreira? De parte de patrocínio eu tenho meu pai, que é quem segura a onda até hoje praticamente sozinho, então tenho que agradecer muito a ele, porque é realmente só por ele que eu jogo. E agora os patrocínios a gente sempre tem algumas conversas e com certeza esperamos que melhorando o ranking venham algumas oportunidades. É algo que a gente almeja um pouco de certa forma, mas o principal foco com certeza ainda dentro da quadra e melhorar cada dia e tentar subir no ranking, ter bons resultados, estar confiante dentro de quadra. Então acho que disso depois as coisas de fora elas acabam vindo. Para finalizar, dos jogadores que você viu jogar, desses caras que ainda estão no circuito, com quem que você acha que o seu estilo de jogo se parece mais e quem são os seus ídolos ou pessoas que você se inspira para jogar? De pequenininho eu sempre tive o Nadal como grande inspiração, desde pequeno eu vejo ele jogar, então ele era canhoto como eu era, então ele era o meu, para quem eu olhava mais assim, mas crescendo eu fui descobrindo que eu não jogava nada a ver com ele. E depois então, se eu tivesse que dizer um jogador hoje em dia que eu me baseio um pouco ou parecido comigo, seria difícil, mas eu acho que talvez um pouco do Jack Draper ali, que é canhoto também, mas joga um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. E acho que seria ele assim um bom exemplo. E de pequenininho eu sempre tive o Nadal e tive uma parte também que eu torcia muito pro Thiem. Então, aí agora ele se aposentou, os dois se aposentaram, aliás, fiquei meio triste, mas foi muito bom as épocas que eu era menor, eu sempre vi os dois jogarem, sempre foram muito bons exemplos, né, dentro de quadra e fora também. E é isso, acho que hoje em dia seria o Jack Draper que eu olharia mais. E os dois vieram muito pro Brasil, você chegou a conseguir ver pessoalmente alguma vez, algum jogo deles? Cara, uma vez quando eu era bem pequeno, eu nem lembro direito, porque eu devia ter uns 8 anos, 9 anos, quando o Nadal veio e jogou em São Paulo aqui, o Brasil Open, que ele ganhou, se não me engano, foi em 2013, mas foi ali que eu vi o Nadal jogar. Mas acaba que eu era tão pequeno que eu nem me lembro de muita coisa, quase nada praticamente. E o Thiem eu nunca tive a oportunidade de ver ele, mas com certeza ia ser um jogador que eu teria gostado muito de ver jogando em alto nível. Tá legal, João, agradeço a sua presença, boa sorte e uma ótima temporada em 2025. Certo, obrigado, viu? Agradeço bastante aí a entrevista e o apoio também. E eu não escolhi Sankhya. Vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento
Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio.